Olá pessoal, sou o Thales Tarré, trabalho na equipe de Corporate Action em renda fixa. Estou aqui com a Miriam, analista de crédito. A gente vai contar um pouquinho da rodovia de Tietê, considerando o vencimento antecipado que ocorreu na última sexta-feira, dia 8 de novembro. Acho que, Miriam, o que a gente pode contar de rodovias de Tietê em relação ao vencimento antecipado? Por que se chegou nessa decisão? O que ocorreu ao longo da vida da debênture para se chegar nessa decisão e quais são os próximos passos que a gente pode falar? Tá, vamos lembrar aqui que em 2017 a companhia fez uma revisão do seu plano de investimentos. Então, basicamente, a gente saiu de 1,4 bilhão de reais para 2,4 bilhões de reais. Esse volume de 1 bilhão adicional é bastante significativo, considerando o fluxo de caixa gerado pela companhia, que hoje é de mais ou menos 150 milhões por ano, e não caberia ela fazer o pagamento da dívida e do investimento que ela precisa fazer. Então, tendo em vista esse cenário, foi necessário, a companhia solicitou um reperfilamento da dívida, basicamente novas condições para o pagamento. A gente aqui tem um pool muito grande de debenturistas, um pool muito diversificado. A gente tem pessoas físicas, assets, fundos de pensão, fundos de distress, cada um com seu objetivo no investimento. E a gente tem também uma peculiaridade que é bastante cruel nesse caso, que o quórum para aprovação desse reperfilamento é de 100% dos debenturistas presentes. Dado a diversidade dos investidores, dada a dificuldade da proposta, né, a dureza da proposta que foi colocada ali e que no final é o que a companhia entende que cabe no seu fluxo de caixa, a gente não conseguiu chegar nesse consenso. E uma vez que foi impossível obter o consenso, os debenturistas chegaram à conclusão de que seria melhor a gente partir para uma outra alternativa, que no caso seria o caminho judicial. Então, o pedido de vencimento antecipado foi uma tentativa de empurrar a companhia para fazer o seu pedido de recuperação judicial, o que de fato aconteceu na segunda-feira. A companhia deu entrada no pedido de RJ. E por que isso não é ruim? Por que não é negativo? Não é necessariamente negativo para os investidores? Porque na recuperação judicial, o quórum para o reperfilamento da dívida é de maioria dos presentes. Então, a gente tem um quórum significativamente mais fácil de ser conseguido e que a gente já tem a sinalização de que conseguiria. Vamos lembrar aqui também que no caso dessa companhia, a única dívida financeira que ela tem é a própria debenture e ela tem as dívidas de fornecedores e trabalhistas não são relevantes. O outro grande credor que a gente teria aqui é a Artesp, que a princípio não está concorrendo pelo crédito ali na companhia. Então a gente realmente tem aqui uma possibilidade melhor de reestruturação da debenture. Tá, então, só tentando relembrar um pouquinho, teve o estouro do CAPEX que a Miriam comentou em agosto de 2017. Nesse momento o papel deixou de ter liquidez, a gente deixou de oferecer esse papel na nossa plataforma. Antes disso, quando a gente estava distribuindo, isso não era um fato conhecido pelo mercado. Então, esse foi o grande fato relevante que fez com que a companhia pedisse reestruturação, e essa reestruturação já vem sendo tratada entre os debenturistas e companhia ao longo de 2 anos e meio, desde meados de 2017, e como a Miriam comentou, não chegou no consenso porque precisa de 100% dos debenturistas aprovando e você tem um grupo de debenturistas muito heterogêneo. Os debenturistas conversaram com a companhia, com a Artesp, os controladores, e de fato a gente estruturou algo, chegou numa proposta que foi apresentada em setembro desse ano, mas como a gente mencionou, não chegou no consenso e por isso tomou essa decisão do vencimento antecipado para ir para um caminho de via judicial, uma recuperação judicial, como já foi pedido pela companhia, que aí o quórum é de 50% mais um. Miriam, e aí em relação à recuperação judicial, quais são os próximos passos? O que é o cronograma? O que a gente pode esperar aí para a recuperação judicial? Com relação aos prazos da recuperação judicial,
A companhia, como eu disse antes, entrou com o pedido na segunda-feira, não tem um prazo definido para o juiz deferir esse pedido, né, aceitar esse pedido de RJ, mas a gente não imagina que vai demorar muito, então esse pedido deve ser aceito aí nos próximos dias. Uma vez que a RJ seja deferida, a companhia tem 30 dias para apresentar a lista dos credores e os valores de créditos, né, o valor que ela deve para cada um deles. Isso também não deve demorar muito, como eu já disse, a gente só tem a debênture como dívida financeira, tem alguns fornecedores ali que eventualmente estão em atraso, e acho que ela já listou também os mútuos que tem com os acionistas. Depois disso, ela tem 60 dias também contados do deferimento da RJ para apresentar uma proposta de reestruturação, né, um plano de recuperação judicial. Esse plano tem que ser votado em até 150 dias, também contados do deferimento, em uma Assembleia Geral de Credores. Então, a gente imagina, assim, dado que a gente tem um quórum, já tem um pool ali definido de quem são esses participantes da Assembleia, a gente não imagina que o plano de RJ seja muito diferente, não deveria ser muito diferente da última proposta apresentada pela companhia, dado que não houve nenhuma alteração ali da capacidade de pagamento dela. Então, deveria ser um processo relativamente rápido, cumprindo-se só os prazos da RJ. Então, assim, por volta de 180 dias, a gente deveria ter tudo isso implementado. Então, considerando que 2 anos e meio não chegou no consenso, um prazo de 6 meses aí para chegar no consenso via judicial, acho que é um cenário melhor para todos. E aí, só retomando um pouquinho, o vencimento antecipado ocorreu dia 8 de novembro, a companhia tem até hoje, dia 13 de novembro, quarta-feira, para fazer o pagamento. Como ela pediu RJ, provavelmente não vai pagar. Então, a partir de amanhã, conforme a nossa política interna, a gente vai marcar a posição dos clientes a zero, pois a gente não tem um fluxo esperado de pagamento e qual seria esse pagamento para receber no prazo. Então, a nossa política aqui interna, o comitê de precificação que participa, o time de crédito, o time de risco, o time da mesa de operações, entende que ativos que tenham vencido, tenham um vencimento antecipado declarado e não tenham pagamento, ou seja, o default, é melhor a gente marcar a zero, porque a gente não, por mais que tenha algum valor a recuperar, a gente não sabe quando que vai ser recuperado e qual o valor potencial valor que venha a ser recuperado. E aí, Miriam, até pegando aqui um ponto que a gente comentou, qual o risco que a Artesp tem, que a gente tem com a Artesp de retomada da concessão? Bom, a caducidade, ela é uma possibilidade independente da RJ. A companhia já tem algumas obras em atraso e também não conseguiu renovar o seguro de obra, até por conta da situação financeira dela. Então, esses motivos esses são fatores que já poderiam levar a Artesp a pedir a caducidade. Por outro lado, a gente não vê o órgão regulador ali querendo tomar uma atitude mais drástica, até porque durante todo esse tempo a gente foi deixando eles a par, foi conversando bastante com a Artesp para informá-los de que a gente realmente queria a solução melhor possível para todo mundo aqui, inclusive para eles. O interesse da Artesp é garantir que as obras sejam realizadas, é garantir que a população seja atendida. Então, dado que a gente está mostrando que tem essa boa vontade, tem esse interesse em manter, né, a companhia viva, manter a companhia operando, a gente não entende que esse é um risco de curto prazo. Óbvio que a Artesp tem que cumprir ali alguns ritos, até como informar a Procuradoria-Geral do Estado do pedido de RJ, mas a gente entende que isso é mais protocolar e que a gente vai conseguir ficar nos bons termos com eles. Então, a gente não vê isso como um risco de curto prazo. Tá, legal. Vale a pena mencionar também que com o vencimento antecipado e o não pagamento da dívida, vai ter uma nova assembleia que o agente fiduciário, que é o representante dos investidores, vai convocar. Essa assembleia deve ocorrer ali início, meados de dezembro. E aí, o que a gente pode esperar em relação a essa assembleia, principalmente as garantias que a gente tem nessa emissão? As principais garantias que a gente tem na emissão são a alienação fiduciária das ações da própria companhia e a cessão fiduciária das contas do projeto, né, que são a conta de arrecadação, conta de OPEX, conta de CAPEX e as demais contas.
No pedido de RJ, a companhia já solicitou ao juiz que ela mantenha o controle sobre essas contas. Pela escritura, com o pedido de RJ, esse controle passaria para o agente fiduciário. Mas a companhia entende que ela precisa manter esse acesso, precisa manter esse controle para manter a companhia operando. E a gente concorda com isso, acha que é importante, e considerando ainda que o dinheiro que está no caixa, ele vai ser necessário para fazer as obras daqui para frente. Então a gente entende como positivo e também não vê o juiz negando esse pedido para a companhia. Então essa já é uma garantia que vai ficar de lado por hora. Com relação à alienação fiduciária das ações, aqui é um tema mais delicado que precisa ser pensado mais profundamente. A primeira dificuldade que a gente vai ter aqui é que qualquer alteração de controle tem que ser aprovada previamente pela Artesp. A gente não vê realmente a agência autorizando que os credores, que não são operadores, não têm experiência no setor, tomem o controle da companhia, né? Até porque quem é que vai continuar operando isso? E ainda mais considerando que é um pool tão grande, assim, é uma quantidade tão grande assim de investidores. Outro ponto a ser considerado com relação a essa garantia é que uma vez que a gente vira, entre aspas, dono dessa companhia, a gente assume também os passivos que vêm com ela. O compromisso de investimentos, a gente vai ter que pensar em como resolver a dívida, então são passivos ali que eu acho que nenhum debenturista está interessado em assumir. Então, eu imagino que a discussão sobre a discussão dessa garantia especificamente vai ser suspensa, vai ser deixada mais para frente. Mas tem outros temas importantes a serem tratados nessa Assembleia, que é, por exemplo, qual é a conduta que a gente vai querer assumir com relação à execução da dívida, né, a cobrança da dívida. Então, a gente vai ter que instruir aí o nosso agente fiduciário com relação a isso. Tá bom. E tem alguma possibilidade da concessão ser vendida para algum outro player? O que você pode comentar em relação a isso? Essa sempre é uma possibilidade. A gente já ouviu diversos boatos, não teve nenhuma confirmação de oferta firme para a compra da companhia. Imagino que vai haver sim interessados, ainda mais considerando essa situação de vencimento antecipado. A única coisa que a gente precisa tomar cuidado e precisa ter sempre em mente com relação ao novo player é que ele vai querer um retorno de mercado para esse ativo, né, para o investimento que ele vai fazer. Hoje, considerando a proposta de reestruturação apresentada pela companhia em setembro, os acionistas atuais estão aceitando um retorno no investimento novo por volta de 1 a 2% real. Isso é bastante diferente da tira de mercado que a gente vê hoje, que seria por volta de 10 a 12. Então, essa diferença vai ser buscada numa compressão, né, numa condição mais dura para os debenturistas. Esse ajuste vai ser feito via dívida, certamente. Tá. E aí, considerando que a gente tem a aprovação de uma reestruturação em termos no processo de recuperação judicial, o que a gente pode esperar em termos de valor financeiro, de precificação do ativo, da debênture? Isso vai depender muito de como vai ser a proposta. De novo, a gente não imagina que venha nada diferente do que já foi apresentado, não vê motivos para isso, mas de fato a gente precisa aguardar qual vai ser a proposta da companhia. Se a redução do valor implícito do papel vier através de redução de taxa, é o que a gente chama de haircut implícito, então não deveria haver alteração do PU, do papel hoje, é só alteração de como ele vai acruar daqui para frente. Mas pode ser que a companhia venha com uma proposta de um haircut explícito, ou seja, uma redução nominal do valor da dívida. Aí sim o PU do papel deveria ser reduzido na mesma proporção. Bom, pessoal, eu acho que a gente está tentando passar um breve resumo nesse vídeo para vocês. Outros detalhes, como o histórico da concessão, o grupo de acionistas vai estar disponível no nosso portal de conteúdos, resumo das assembleias e todas as atualizações a gente vai passar para vocês. A gente sempre preza pela transparência, a gente vem atuando dessa forma ao longo de toda essa emissão. Então a gente vai encerrar o bate-papo por aqui e outras dúvidas a gente vai estar disponível para que vocês possam nos acessar. Não deixe de nos contatar para tirar outras eventuais dúvidas. Agradeço bastante a participação da Miriam e assim que a gente tiver novidades, a gente atualiza vocês. Vamos acompanhar aí e esperamos que esse processo de recuperação judicial seja o mais célere possível
e a gente tem essa reestruturação o quanto antes.